Antes de qualquer coisa, se você observa que seu filho ou a sua filha é uma criança muito insegura e que isso está atrapalhando a vida dele em vários âmbitos, seja na socialização, seja no aprendizado, gera angústia para essa criança, ou essa criança ela passa por um processo de sofrimento. Então, nesses casos, eu de fato sugiro que seja acompanhado por um profissional, porque só um profissional, um psicólogo, vai poder ajudá-lo entender primeiro, né, o que há por trás dessa insegurança, estabelecer algumas metas, trabalhar e orientar de forma mais direta esses pais, de acordo com essas necessidades mais urgentes da criança. Então, se o seu filho apresenta uma insegurança muito intensa, não são inseguranças assim pontuais, coisas que não tá atrapalhando tanto essa criança, mas sabe aquilo que você percebe que está gerando um sofrimento de fato, ou que já está começando a gerar, não deixe o negócio pegar fogo. A insegurança, na verdade, é muito confundida com timidez, mas são coisas diferentes. Crianças tímidas, posso dizer assim, pessoas tímidas. A timidez, na verdade, é um traço de personalidade, do jeito de ser da pessoa. Então, a gente também pode herdar a forma de lidar com algumas coisas, né? A forma de pensar, inclusive alguns trejeitos também. Quem nunca pegou um bebezinho ou uma criança muito pequena tendo algumas expressões faciais parecidas com de alguém, né? Então a gente pode aprender também através dos nossos neurônios espelhos, como também nós podemos herdar algumas formas de reagir diante o mundo. Lembrando que nós somos a nossa estrutura, né, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se comporta, a gente sente, está embasado na nossa genética, está embasado no nosso ambiente, na nossa criação, nas nossas interações, nas nossas relações e no contexto social em que a gente vive, cultural. Então, tudo isso vai influenciar na forma de lidar, na forma de se comportar. Primeiro, eu quero só diferenciar essa questão da timidez, de insegurança, que as pessoas confundem. Meu filho, ele é muito inseguro porque ele não cumprimenta as pessoas. Meu filho é muito inseguro porque quando ele está no parquinho, ele no começo não interage com as crianças. Depois é que ele vai brincar. Ou quando ele vai para o aniversário, ele prefere ficar mais pertinho de mim. Isso não necessariamente está relacionado à insegurança. Pode ser uma insegurança pontual mesmo. É como se aquele sujeito precisasse de uma prova naquele momento de que ela vai ser bem aceita ou que as pessoas vão gostar dela. E aí, a partir do momento que essa pessoa se sente segura, ela se solta. Mas isso não significa dizer de forma muito profunda que essa pessoa é insegura, sabe? A insegurança, uma pessoa que é insegura, ela vai demonstrar essa insegurança em várias áreas da vida. Não é uma simples timidez, não é um simples medo de se expor, um medo de conversar, não é, tá? A insegurança ela é muito mais abrangente, mais intensa, mais profunda. Mas sim, a timidez ela pode trazer alguns traços pontuais de insegurança e que, na verdade, eu não diria nem que seria insegurança, eu diria que seria uma busca de segurança, mas que não significa insegurança, entende? Vou dar um exemplo assim bem bobo para vocês entenderem. Se eu tomo um cuidado para entrar em determinada rua escura, eu tomaria os cuidados em todas as ruas escuras, porque eu teria medo de estar ali vulnerável, acontecer algum assalto, alguma coisa assim. Significa dizer que eu sou uma pessoa insegura? Não. Só que eu sou cuidadosa, sou cautelosa. Então eu entro naquela rua escura que eu ainda não sei muito bem o que eu vou encontrar ali, e aí eu tomo todos os cuidados. Então eu sou cautelosa. E isso não diz que eu sou uma pessoa insegura. Vocês estão compreendendo que às vezes a gente pode ter uma cautela que a gente tem em um determinado momento. Então é justamente isso. O fato de você ter mais cuidado, ser cauteloso, cuidadoso, não é sinônimo de insegurança. São coisas diferentes. Vocês estão entendendo a diferença? Que às vezes a gente confunde isso dentro da infância. Tem crianças que elas precisam se sentir seguras em algum ambiente, às vezes para se socializar com crianças que ela não tem certa intimidade, ou um grupo novo. E aí os pais falam, ai, fulano é tão inseguro, fulano não consegue se socializar porque ele é inseguro. Na verdade, não é insegurança. Essas crianças, ela precisa ter, sim, um ambiente seguro,
mas não significa dizer que seja uma característica dela de ser insegura. E aí na timidez, o que acontece na timidez? Também é nesse movimento. A pessoa que é tímida, ela normalmente faz o que a gente chama de leitura mental. É um pensamento, uma forma de pensar que vem automaticamente na nossa cabeça. Então, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que é tímida, quando ela vai se deparar com alguém, ela vai sempre fazer leituras mentais. Então, normalmente ela vai fazer leitura do tipo: será que fulano vai achar que eu tô falando bobagem? Será que fulano vai gostar de mim? Será que fulano achou ridículo o que eu falei? Eu falei tal coisa, eu acho que fulano não gostou, então eu vou ficar calada. Ou eu não vou conseguir falar porque eu tenho medo de errar na hora que eu me comunicar e ser uma pessoa que não vai agradar ou que ele vai achar que não sabe das coisas. Então, o tímido, ele tem, na verdade, esses mecanismos de pensamento que bloqueia no processo de se expor. Então, na hora que ele vai se expor, vem um monte de pensamento catastrófico, negativo, a respeito de si mesmo. E isso gera, claro, né, pode gerar uma insegurança mais pontual. Mas isso não significa dizer que essa pessoa seja insegura. É bem diferente. E a insegurança? O que é insegurança de fato? Você vê que é uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura é aquela criança, tudo que ela faz, sempre acha que está fazendo errado. Então ela pergunta, né? No caso da insegurança, isso chega em várias áreas. Por exemplo, uma criança que todo o tempo tem costume de perguntar se aquilo está certo, se aquilo está errado, se está bonito, se está feio. É uma criança que frequentemente acha que está sempre desagradando outros, desagradando um amiguinho, desagradando um grupo, que fulaninho não gostou dela, ou que não vai conseguir fazer amigos, ou que não vai conseguir se adaptar em determinado local, e isso gera uma ansiedade nessa criança. Uma criança insegura, ela pode ter sim alguns traços de timidez, mas é uma coisa mais intensa ao ponto de paralisar essa criança. A criança deixa de fazer muitas coisas, porque ela fica sem saber como encarar aquela situação. Então, crianças inseguras, elas não são somente crianças tímidas. Sim, pode ter uma timidez, mas ela é muito mais paralisante, ela é muito mais limitante para essa criança, certo?